Eu tenho que continuar porque o Clube do Remo não vence mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou no Mangueirão, Remo 1, Vasco 1, um jogo que o Remo não esteve bem. Na verdade, o Remo esteve mais perto da derrota do que da vitória. O Vasco, sim, foi melhor que a equipe paraense. O resultado acabou sendo bom pelo cenário da partida, porém ruim de campeonato. Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando deste conteúdo, peço a todos, se inscrevam, deixem seu like e compartilhe o Bastidores Pará. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que vamos analisar esse Clube do Remo 1, Vasco da Gama também 1. Léo Condé mandou o Leão a campo com Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike. Zé Wellison, Patrick e David Braga. Já, Aleph Manga e Talhari. Então tem uma mexida que agora é jogar com meia de criação, né? Sério, o David Braga, que não jogou bem, né? A gente vai tratar aqui das individualidades, mas é bom começar pela introdução. Por que eu acho que o Clube do Remo acabou tendo um bom resultado em termos de partida, mas não de campeonato? De campeonato, gente, era para vencer. Era para vencer. A situação do Clube do Remo, lógico, não é desesperadora, mas tem um sinal para mim vermelho já no Bainão em termos de Campeonato Brasileiro Série A, com 11 rodadas apenas. Tem esse sinal vermelho. O Clube do Remo está na zona de rebaixamento. Pelos resultados de agora, né? O Vitória venceu na rodada, o São Paulo, o Mirassol está vencendo, o Remo está ficando para penúltimo. Se o Cruzeiro vencer amanhã, fica em último. Dos confrontos rivais diretos, porque eu não acredito que o Cruzeiro vai ficar muito tempo disputando a zona de rebaixamento, mas no momento está, né? Mas dos rivais diretos realmente da zona de rebaixamento, o Vitória venceu, o Mirassol está vencendo, a Chapecoense está na frente do Remo com 2 jogos a menos. Então, assim, abre o sinal de alerta, porque o Remo não é aquele elenco que vai ter uma sequência de vitórias no desespero para livrar do rebaixamento. E hoje tinha que vencer, gente. Tinha que vencer o Vasco da Gama. Só que o gritante é que, para mim, eu não entraria com a formação que entrou, né? O Pico, por exemplo, ficou de fora. O Pico é um dos jogadores que mais desarma no Campeonato Brasileiro, né? Então o Pico é um jogador muito importante. A contratação mais cara do Clube do Remo, ele ficou de fora. A salvo por questões físicas que a gente desconhece. Na televisão, pelo menos, na transmissão, não falaram que ele estava com problema físico. Então julgo que a opção realmente técnica do treinador, mas não dá para você deixar a contratação mais cara da sua história de fora e o jogador que faz mais desarmes no Campeonato Brasileiro, né? Então você entra para mim mal e para mim o Léo Condé demora a mexer. Alguns jogadores não tá funcionando, tá? Não tá funcionando, mas vamos começar do início da partida. O início da partida só deu Vasco. O Vasco foi melhor durante a partida quase inteira. Sabe quando o Remo melhora? O Remo melhora quando mexe, sai o gol de empate e o Remo vai criando oportunidades, né? Então o Vasco começou em cima, o Vasco mais organizado, o Remo mais desorientado em campo. Bola na trave, André Gomes manda uma bola na trave, um jogador extremamente perigoso do Vasco da Gama. O Remo com muita dificuldade para sair, não conseguia sair para o jogo. A partir dos 20 minutos o Remo consegue se organizar melhor. Tá? Não consegue criar tanto, mas teve uma grande oportunidade com o Aleph Manga. Aleph Manga que jogou muito mal, novamente muito mal. Aleph Manga recebe a bola de frente para o goleiro, ele volta a bola para trás, ele espera a defesa do Vasco posicionar, ainda chuta em cima do zagueiro. Uma partida bem ruim do Aleph Manga, mas gente, é aquilo que eu tô falando. Lembra do começo quem acompanha o canal vai saber que eu tô falando aqui. No começo da temporada, muita gente elogiando, Aleph Manga, Patrick de Paula, tal, jogador de Série A, tal, arrebentando. Fui criticado por isso, não tem problema nenhum, mas eu deixei meu posicionamento. Para um time da Série A ter Patrick de Paula e Aleph Manga com seus principais jogadores, é porque tem um problema, tá? Tem um problema. Agora o Patrick de Paula tá batido, não tá jogando, o Aleph Manga ainda é titular indiscutível. Só que o Aleph Manga, ao meu ver, quando o clube da Série A o contrata, não é para ser titular. Não pode ser titular. Ele, sim, muitas vezes ele jogou bem. Em algumas ocasiões ele jogou bem. Agora ele vem mal. Mas eu acho que até exigi demais dele. Ele era reserva da Série B. Depois até da punição que ele sofreu, ele não vinha fazendo bons jogos. Ele não estava tendo bons momentos. Como é que esse jogador vai ser titular do seu time indiscutível?
E reafirmo aqui, muitas partidas ele esteve bem, se sobressaindo, até do que a gente esperava dele. Mas ele tem suas limitações. A culpa é só do jogador? Ou é a culpa de um planejamento que acreditou nisso? Então aí que é o X da questão. Aí que é o X da questão. Eu acho que é aí que a torcida tem que se pegar mesmo, né? Porque o Aleph Manga não pode ser titular de um clube da Série A. Não tem condições técnicas. Eu acho que até no segundo tempo, que ele marca bem, ele corre bem, né? Ele tem qualidade, sim, ofensiva, mas não para ser titular da Série A. Ele pode contribuir de uma outra maneira. E quando ele foi contratado, e foi a primeira contratação do Remo na temporada, ainda em dezembro, eu esperava que fosse isso. Nunca ia imaginar que o Aleph Manga seria o titular. Então muita gente questiona o Aleph Manga, e tem razão de questionar, mas questiona o planejamento. Ele já vinha reserva da Série B. Que por falar em planejamento do Futebol Clube do Remo, muito mal, né? Muito mal. A gente falou isso em outros vídeos, depois vou fazer um vídeo especificando sobre isso. Série A não é brincadeira, gente. Aí, no desespero, contratou alguns jogadores de Série B para jogar a Série A. No desespero. Esse foi o planejamento do futebol do Clube do Remo para disputar a primeira divisão nacional e precisa reagir. Mas está começando a ficar complicado, né? Está começando a ficar bastante complicado. Então, o Aleph Manga perdeu essa oportunidade e o Vasco era melhor. Mesmo o Remo não conseguindo criar muitas oportunidades, foi um Remo que foi inferior ao que jogou, por exemplo, contra o Grêmio, principalmente que contava 11 contra 11, que jogou bem, entre aspas, tirando a questão da finalização, que foi uma coisa horrorosa. Na partida de hoje, foi pior que o seu adversário, mas mesmo assim, olha, com dificuldade de criar em muitos momentos, mesmo sendo inferior ao seu adversário dentro de campo, o Remo ainda teve algumas oportunidades. Teve essa do Aleph Manga, o Talhari perdeu uma no segundo tempo também, que não poderia perder, dentro da área. Muita gente está passando despercebida a questão do Talhari, tá? Vai ser o segundo jogo dele, o primeiro nem se fala, né? Perdeu aquele gol inacreditável contra o Grêmio e depois perdeu outro gol contra o Grêmio na frente do goleiro. Dominou a bola, dominou errado, a bola ficou com o Everton. Hoje perdeu uma boa oportunidade de novo. O Talhari também tem que responder. Tá? Eu sei que está sobrando muito para o Aleph Manga e eu dou a razão, mas o Talhari também tem que responder. Né? Um baita de um salário no clube do Remo e tem que responder. Né? Tem que responder com gols que foi contratado com isso e estava tendo oportunidades. E está errando. E está errando grandes oportunidades. Eu acho que ele está passando despercebido, porque acabou de chegar, naquele jogo contra o Bahia deixou um cartão postal muito interessante. Eu acho que é um jogador sim que tem qualidade, mas bem mal, né? Contra o Grêmio e hoje contra o Vasco da Gama, muito mal. Mesmo assim, foi esse Remo que conseguiu criar algumas oportunidades. No intervalo, volta sem mexida, que eu já acho poderia mexer, ou poderia mexer logo no início do segundo tempo, e o Vasco melhor. Porque o Vasco, ele conseguia impor um ritmo de jogo, ele conseguia finalizar com mais qualidade. Você via que as jogadas ofensivas do Vasco eram melhores trabalhadas. Você via que as jogadas ofensivas do Vasco tinha mais qualidade que tinha do Clube do Remo. Então foi o Vasco melhor, que acabou sendo e muito superior, tá? Nessa fase de partida, eu acho que o Vasco foi muito superior. Acabou fazendo o gol. André Gomes faz o gol 1-0 pro Vasco, uma situação começa a complicar. Aí o Condé faz uma substituição, saiu desde Braga muito mal. Muito mal. Para a entrada do Jaderson, que entrou bem. Tá? Uma surpresa positiva, né? O Jaderson, ele entrou bem na partida. E depois, o Remo ainda não conseguiu se encontrar em campo. E aí que eu acho que pecou nas substituições, porque demorou muito a mexer. Demais a mexer. Depois, faltando 10, 15 minutos para terminar o jogo, que vem as mexidas que mudaram um pouco o jogo. Saiu o Patrick para a entrada do Zé Ricardo, saiu o Manga para a entrada do Diego, que fez a assistência do gol do Marlon. A gente falou do Patrick, o Patrick fez uma outra boa partida. Uma outra boa partida do Patrick, muito contestado pela torcida e tal, mas já tinha feito uma boa partida contra o Grêmio, fez uma boa partida hoje de novo. E numa formação de meio campo complicada. Com o Zé Wellison, que não sei porque foi titular hoje, nem tanto por ele sim, mas eu acho que tinha no banco o Zé Ricardo e o Pico, opções melhores que o Zé Wellison, pelo menos para esse momento, tá? Para o jogo de hoje. O Patrick funcionando muito bem, na nova realidade dele na carreira,
né? Não é aquele jogador, aquele ponta esquerda que jogou muitas vezes com meia esquerda, com velocidade, com drible, com finalização, não. Com uma outra característica, mas se doando muito em campo, aparecendo na frente. E um David Braga que foi consumido, um jogador até meio pesado, sem conseguir dar uma dinâmica ofensiva ao clube do Remo. Então foi um meio-campo que muitas vezes foi engolido pelo meio-campo do Vasco, que conseguiu trabalhar a bola, e não só trabalhar a bola, conseguiu trabalhar com mais velocidade a bola. O meio-campo do clube do Remo não conseguia ficar tanto assim com a bola, e quando tinha a bola não conseguia criar algo de um perigo. Depois das substituições, e já fazendo novamente, eu atento, o Patrick jogou bem, ele foi substituído, tá? Mas ele jogou bem. Mas depois das substituições, o Remo começa a crescer mais no jogo, o Jadson aparecendo muito bem pela ponta esquerda, entrou o Diego Hernandes. Numa falta, Diego Hernandes cruzamento na área, Marlon empata o jogo. Depois desse empate, o Remo teve mais duas oportunidades, uma oportunidade muito boa de uma jogada pela direita com o Marcelinho, que ele acabou finalizando para fora. No final da partida, o Remo é melhor que o Vasco da Gama, mas foi um recorte pequeno. A partida tem 90 minutos, se você pegar os acréscimos, chega aos 100 minutos. Então, num recorte pequeno de final do jogo, o clube do Remo, né, conseguiu mostrar algo, conseguiu mostrar que ia vencer. Mas no todo, o Vasco da Gama foi melhor. E eu acredito muito nisso. Muito na questão da escalação, dos jogadores do meio-campo não conseguiram fazer um efeito mais produtivo da partida, exceto o Patrick, para mim. E o Zé Wellison é um jogador de marcação, você não pode exigir ele algo a mais em relação a isso. Cai também em questão do planejamento. Será que o Remo só tem um meia de qualidade, só o Vitor Bueno? Só o Vitor Bueno? Você vai jogar na Série A só com meia? Só com meia? Só tem o Vitor Bueno? Que faz muita falta ao clube do Remo. Como, gente? O Remo começou a Série A sem centroavante, sem lateral esquerdo, com deficiência na zaga, só com meia. E contratou o Braga, mas jogou bem, gente, no Atlético e na Série B. Vamos ver como é que é a Série A, mas não foi bem hoje. E acreditou que com essas peças poderia ter algo a mais. E Série A ele não perdoa. E novamente a gente está aqui para falar que o Remo precisa dar uma resposta. A cada rodada tem que vencer, tem que dar uma resposta, tem que dar resposta. A resposta não vem e vai se afundando na zona de rebaixamento. E vê o Vitória vencendo, vê o Mirassol vencendo, vê o Curitiba bem, que na teoria são os rivais que vão disputar com o Remo. Não é fazer alarde não, mas o Remo, né, tem que despertar e tem que começar a vencer, porque senão vai acabar o primeiro turno afundado. E se acabar o primeiro turno afundado, gente, é muito difícil reparar o segundo turno. Vai abrir a janela de julho, vai contratar quem? De novo jogadores de nível de Série B para uma Série A. Não falo todos os jogadores do elenco do Clube Remo. Tem jogadores compatíveis com Série A, sim. Mas precisava, é lógico, de mais qualidade. E a gente vê, né? A gente vê que precisava realmente de mais qualidade. Então, para mim, quando mexeu errado não, demorou muito a mexer. Quando mexeu, surtiu efeito porque não mexeu antes. Né? O Remo precisava vencer, precisava buscar a vitória a todo custo. Chegou no empate, mas depois dá substituições. Vindo o adversário ser superior. O Vasco começa muito bem no segundo tempo, faz o primeiro gol, continua melhor e nada acontece. Não vinha mexida, não vinha nada, o Manga muito mal na partida. O Jajá que fez a jogada da falta, que sofreu a falta, mas também não fez uma partida tão boa assim. Colocar uma partida razoável do Jajá. Então assim, tem que mexer. Eu sei que o elenco do Remo, no banco de reserva, não tinha tantas opções assim, de uma qualidade maior que se espera de uma Série A. Mas tinha que mexer, porque da maneira que estava, o Remo estava jogando com alguns jogadores que estava comprovado que não ia sair nada da partida de hoje. Então por quê? Por que não mexeu? Um resultado bom, como eu disse, em termos de campeonato, né? Em termos de campeonato, um resultado bom. Não, desculpa, em termos de partida, um resultado bom. Em termos de campeonato, um resultado péssimo para o clube do Remo, porque dentro de casa era para vencer, desperdiça a chance de vencer mais um jogo dentro de casa, só 8 pontos. Mesmo se vencer o Bragantino no outro domingo fora de casa, jogo difícil, não sai da zona de rebaixamento. E, enfim, tem que ganhar. Não tem outra saída além de não vencer. Tem que vencer seus jogos, o clube do Remo. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal, um abraço e até o próximo.